Cristo Jesus, a nossa única esperança, amém? Amém. Vamos neste momento chamar aqui pessoas importantes dentro da igreja, pessoas que merecem o melhor lugar, a melhor sala na igreja, pessoas que Jesus usou, pessoas da sua idade para mostrar o que é vida cristã. Certa vez Jesus chamou um menino e trouxe para a frente e disse: vocês precisam imitar estes meninos, porque a criança ela tem um coração perdoador, uma convivência um com o outro, mesmo entre os choques, né? Então, as nossas crianças são importantes, irmãos. Precisamos cuidar dela bem direitinho. Mesmo que você já é avô ou não tem filho, você como igreja tem esse compromisso de cuidar das crianças. Eu fico feliz porque as igrejas ajudaram, os irmãos ajudaram a criar os meus filhos. E hoje, né, eu peço que eles ajudem também a criar as outras crianças na igreja, porque elas são importantes. E neste momento vamos chamá-las aqui. Vamos chamar também as professoras, né? Como eu me sinto feliz de falar, né, sobre as professoras das crianças, porque eu aprendi lá. Hoje eu vou pregar uma mensagem, né, que eu aprendi. Ela é muito fácil, mas eu aprendi cantando com as professoras, né, sobre Zaqueu, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore lá, e o mestre conduz, onde o mestre conduz. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje em sua casa eu vou pousar, porque hoje a sua casa... Eu aprendi essas coisas. Era uma vez o pastorzinho que chamava Davi, ele era tão pequenininho, mas adorava a Deus. Né? Eu gosto de lembrar. O pastor disse que hoje, sobre os neurônios, né? Meus neurônios muitas vezes estão um pouco esquemados. Porque hoje nós temos a mídia, graças a Deus, irmãos. Quando eu falo assim, eu dou graças a Deus pela mídia. Mas hoje eu encontro dificuldade de guardar. Naquela época era mais fácil de guardar, porque tinha que cantar várias vezes o meu, para você aprender. Então, eu lembro aqui desses corinhos, né? Tão pequenos. Então, as irmãs foram importantes, eu não esqueço. Algumas já estão na glória, né? Então as irmãs são importantes, né? Carece das orações dos irmãos, que as irmãs sejam usadas na ministração da palavra, porque os pais confiam no aprendizado que elas vão dar, na fidelidade do ensino da palavra. Então vamos orar com a irmã, né? Neste momento. Senhor Jesus, querido Pai, nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor abençoe a família de cada criança que aqui está, Pai. Pai querido, que as suas famílias sejam para elas, Pai, a direção, que caminhem com eles, Pai, sendo exemplo na vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Pai querido, que o seu Santo Espírito esteja sobre elas, Pai, abrindo os corações, e que a tua palavra, Pai, possa pousar nestes corações, que seja terra fértil, Pai, para que possa crescer essa semente que está sendo plantada nos dias de hoje. Amém. Amados, quero compartilhar com cada um de vocês, né, a minha alegria em servir ao nosso Deus. Hoje pela manhã eu estava sentado, aprendendo com o professor da classe, na ministração da lição da EBD, aprendendo com os cânticos que foram entoados aqui, e aprendendo
com a irmã Tamara. Foi muito marcante, foi muito impactante o testemunho dela. E é um testemunho, irmãos, que toca profundamente no coração daqueles que querem servir melhor a Deus. Deixa cada um preocupado em abrir o seu coração, ser liberal, assim como Zaqueu foi, para contribuir não só com a oração, com esse trabalho. Nós, os batistas, temos feito trabalhos imensos, trabalhos que têm produzido muitos e muitos frutos. Precisamos estar sempre acompanhando a mídia, né? Acompanhando o canal da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais. Lá vamos ver tanta coisa maravilhosa. São coisas que nos contagiam. E agora, a alegria em servir a Deus com uma maior responsabilidade é ensinar a palavra. Sou grato a Deus por estas duas formas de servir a Ele. Sinto-me privilegiado, né? É muito bom servir a Deus, né? E também ao pastor Assis. Ele pediu para substituí-lo. Eu disse, é difícil, né? Não é fácil substituir o pastor Assis. Mas a gente fica tranquilo que a palavra de Deus, que nós devemos fazer as coisas conforme as nossas forças. Então a gente sente mais, né, aliviado, né, mais acalentado pela palavra de Deus. Sempre assim, irmãos, a palavra nos acalenta. Vamos ler 2 versículos que estão contidos em uma parte de Marcos, capítulo 10, versículos 49 e 50. Versículos 49 e 50. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te. Ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Lucas 19, 5, 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu depressa, rapidamente, e o recebeu com alegria. Amém, irmãos? Na introdução, nós vamos trazer alguns detalhes sobre a cidade, onde ocorreu os fatos, que no decorrer desta mensagem, vamos tirar lições tão preciosas. São acontecimentos bem simples, mas a palavra de Deus, na sua simplicidade, muitas das vezes, se tira lições profundas, lições que levantam o nosso ânimo, lições que nos fazem ser melhores servos de Deus. Então vemos aqui que na época em que a Bíblia foi escrita, a cidade de Jericó era uma importante cidade da região da Palestina. Já
creio que todos aqui já ouviram falar de Jericó. As histórias, muitas histórias que ocorreram lá, são bem conhecidas, né? Então, era uma cidade importante da região da Palestina, no Oriente Médio. Ela era considerada uma cidade estratégica por causa da sua localização, próximo do Rio Jordão e do Mar Morto, e era um importante centro comercial religioso. Então, ali, pessoas vinham de todas as regiões para ali, de muitas localidades, em todos os recantos daquela época, para ali. Jericó também era conhecida por ser uma cidade rica em recursos naturais, graças ao seu oásis fértil e ao Rio Jordão. Esses recursos permitiam que a cidade fosse um importante centro de produção de alimentos, especialmente frutas e legumes. O irmão Sérgio está até com vontade de passear lá. Não é, irmão Sérgio? Ela era considerada, chamada Cidade das Palmeiras. Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras, graças ao grande número de palmeiras que crescem na região. Essas palmeiras são uma fonte importante de alimento e matéria-prima para os moradores da cidade. Nos dias de Jesus, existiam duas Jericós, uma perto da outra, porque Jericó, essa mais antiga, ela foi destruída pelo povo hebreu, quando Josué era chefe do exército. Então, foi destruídas as muralhas e ela ficou amaldiçoada. E o oásis, a fonte que era de água pura, água potável, ela se tornou amarga. E o profeta Eliseu está lá em Reis. O profeta Eliseu, com o sal, né, trouxe a purificação daquela água voltou a ser água boa para se tomar, água potável, de tremendo valor, né? Então, realmente, aí foi construída outra ali por perto, né? Bem próximo, poucos quilômetros. Trata-se dos vestígios daquela antiga cidade, conquistada por Josué. A outra é a cidade projetada por Herodes o Grande. Essa nova Jericó era projetada por Herodes o Grande. Então, a Bíblia não tem confusão. Os comentaristas, né? Os evangelistas, aqueles que escreveram os primeiros livros do Novo Testamento, né? Realmente, do Velho Testamento, realmente algumas coisas diferenciam, são as mesmas coisas, mas há uma diferença muito grande, talvez. Alguns, 2 cegos, foram curados, outros só um. Você dá ênfase a um, talvez é porque era mais conhecido. Então vemos aqui que Mateus e Marcos, devido à influência judaica, usam como citação para o relato a antiga Jericó, sinônimo de vitória e conquista para os judeus. Saindo ele de Jericó, enquanto Lucas, que era grego, usa como referência a nova Jericó, arquitetada por Herodes Magno, ornamentada com palmeiras e potentes, chegando ele perto de Jericó. Então não tire uma interpretação até perigosa quanto a estes encontros, porque um fala da cidade perto da cidade antiga, o outro fala, né, a nova Jericó. Vemos aqui que Jesus ia para Jerusalém, estava caminhando para Jerusalém. Por certo, foi uma das últimas caminhadas, porque ele ia celebrar a Páscoa pela última vez com os seus discípulos. E ao passando por Jericó, naquela cidade, o Salvador tem 2 encontros marcantes
com dois homens muito diferentes, Bartimeu e Zaqueu. Bartimeu e Zaqueu. São encontros que aconteceram na mesma cidade. Bartimeu era cego e mendigo, vivia de esmola e da ajuda às pessoas. Marcos 10, 46, né? Fique aí, né, com a Bíblia aberta, ou acompanhe Marcos 10, 46 e Lucas capítulo 19, começando 1, né? Então nós vemos aqui, Marcos 10, 46 diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Zaqueu, coletor de impostos, cobrador de impostos. Lucas 19, 1, 2, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Dois homens diferentes. E nesses textos, que os versículos lidos no início estão inseridos, iremos ver a disposição desses dois homens para obter a salvação. A disposição deles para obter a salvação. Como eles enfrentaram, como eles precisaram enfrentar situações difíceis para obter a salvação. Não foi fácil, não. A primeira, disposição em conhecer Jesus. Eles estavam dispostos em conhecer Jesus. Eles ouviam. Porque a fama de Jesus corria por todos os lados, por todos os recantos. Então, em Marcos 10, 47, 48, diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos que aquele homem era um homem cego, mas ele tinha uma visão mais do que Zaqueu. Porque ele olha Jesus como Messias, como aquele que veio. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não sei se há algo colocado por Deus em seu coração, ou porque ele ouviu alguém falar. Mas ele demonstrou isto. Parece que ele conhecia realmente, mesmo só ouvindo, mas ele conhecia bem de perto o Senhor Jesus, mas não conhecia bem de perto. Antes de tudo, ele pediu por misericórdia, deixando claro que ele não merecia a ajuda de Jesus. Jesus, eu preciso da tua graça, eu dependo da tua graça. Não existe mais ninguém que possa me dar uma visão. Eu quero visão física. Eu quero que os meus olhos sejam abertos, sejam libertos da cegueira física. Se o Senhor olhasse para ele e escutasse seus gritos, isso seria pura graça. Então Bartimeu, ele não tinha nome, era assim chamado, filho de Timeu. E o nome Timeu significa algo muito forte, para o mal. Então, filho de Timeu.
acossado, apertado, emudecido por alguns, precisou gritar cada vez mais alto, até que o seu clamor foi ouvido por Jesus, e o que fez parar para conversar com o cego mendigo. Ele só parou quando sentiu que foi ouvido por Jesus. Olha a insistência, meus irmãos. Insistência para conhecer Jesus. Às vezes, aqueles que se converteram, afirmam que são convertidos, não têm essa insistência em servir este Deus. Essa persistência, né? Lucas 19, 3, 4. Lucas 19, 3, 4. Sobre Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Note que o versículo que lemos aqui, ele não diz que Zaqueu só queria ver Jesus. Não, ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Ele não queria sair dizendo, olha, eu vi Jesus. Ele está passando lá, eu levantei, né, e vi Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, se realmente é aquilo que o povo falava sobre Jesus, sobre a fama de Jesus. Então ele queria descobrir o que foi que fazia Jesus diferente de todo mundo, pelo que ele ouvia. Ele foi atraído para este homem que tinha acabado de dar a vista ao mendigo cego, Bartimeu, nos arredores de Jericó. Zaqueu era um curioso, e sabendo que Jesus estava na sua cidade, resolveu unir-se à multidão e foi vê-lo. Subiu numa árvore para enxergar aquele nazareno que atraía as pessoas com suas palavras e seus atos. Imagine Zaqueu lá, né, pequeno, de estatura pequena, né, e ele lá, né, ele levantava o pé, né, ele dava pulinho, para ver se via Jesus, pulinho para lá, pulinho para cá, mas não conseguiu. Aí subiu numa árvore, numa figueira alta, uma árvore alta, a figueira brava, era uma árvore alta, subiu. Coisa engraçada, irmãos. Um homem com o gabarito dele, com a posição que ele executava, que ele era o maioral, ele era supervisor dos cobradores do império. Subiu numa árvore, igual menino. É bem engraçado, né? É bem engraçado. E ele subiu uma árvore. Olha o esforço, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que se envergonhar do Senhor Jesus diante dos homens, ele se envergonhará diante do Pai que está no céu. Então vemos aqui, né? Zaqueu, ele venceu a vergonha, venceu a sua posição social dentro do império, e subiu numa árvore, só para ver quem era Jesus. E ele era esperto, né? Era esperto. Ele viu que para não ficar muito feio, ele passou aquela multidão, cortou o caminho, né, por fora, e foi lá e
subiu numa árvore onde Jesus ia passar. Ele disse, agora eu vejo esse homem. Esse homem que não é igual a outros homens. É um homem perfeito, que é Jesus, né? Jesus era, né? Era humano, mas era perfeito, porque ele era Deus. Divino e humano, né? Divino e humano, né? É uma imagem bem divertida, bem divertida. Ele é bem engraçado, né? É bem engraçado, né? Ainda que Zaqueu fosse apenas um curioso entre a multidão, não se exclui, entretanto, a possibilidade de que algo tivesse tocado interiormente. Ele estava tocado, irmãos. Estava realmente refletindo sobre a diferença de Jesus. Ele não sabia explicar. Pode ser que seu desejo intenso de ver a Jesus fizesse parte da graça de Deus, sendo o começo da fé. Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu subiu numa árvore para conhecer Jesus, de quem iriam receber a maior bênção que era a salvação. Disposição em conhecer Jesus. Atos 4, 11, 12. Por que algo os levou a agir assim? Atos 4, 11, 12. Eles foram até Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eles estavam conhecendo a pessoa certa. A fama de Jesus se alastrava por todos os recantos. Eles queriam comprovar o que tinham já ouvido pelos lábios de outros e sabiam quem estava passando por ali. Era Jesus, não era outro. Eles não queriam ver outro, eles queriam ver Jesus. Segunda disposição em atender o convite de Jesus para conhecê-lo melhor. Profeta Oséias, né? Capítulo 6, versículo 3, diz assim, isso é para nós todos, não é só para aquela época, é para hoje também. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Marcos 10, 49 e 50, diz, Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levanta-te, ele está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus, irmãos. Bartimeu deixou sua capa, sabe quanto pesava sua capa? Mais ou menos 15 quilos. Ele disse, esta capa vai me atrapalhar, chegar lá, vai me atrasar, eu quero chegar com pressa. Eu quero atender o convite com pressa, eu não quero deixar para outro momento, é agora que eu vou aproveitar. Ele tirou a sua capa que resguardava, né? Da chuva,
porque por causa do deserto, né? Então, da chuva, e tirou a sua capa e correu no meio do povo, talvez tateando. Isso não vai me atrapalhar chegar até Jesus. Eu quero chegar rápido, eu quero atender o convite rápido. Lucas 19, 5, 6 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu é surpreendido quando Jesus revela conhecê-lo ao dizer o seu nome. Ele queria conhecer Jesus, mas Jesus já o conhecia. Ai, irmãos, quantas vezes nesta vida Jesus nos chama para alguma tarefa? Quantas vezes Jesus nos chama para não entrarmos no caminho errado? Porque Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Certa vez, eu estava realizando um casamento, cerimônia de casamento, e o pai daquele rapaz nunca entrou no templo. E ele saiu de lá, né? Ele saiu de lá realmente preocupado. E ele disse para o filho: meu filho, aquele pastor sabe toda a minha vida. Eu não o conhecia. Então, a maneira que Jesus atua, né, usando as pessoas, Ele nos leva a alertar a pessoa. Muitas vezes ela fica pasmada, né? Então, realmente, Zaqueu, né, ficou pasmado. Ele me chama só. Eu nunca o vi, mas ele sabe meu nome. Ele era Deus. Ele sonda os corações. Os seus olhos estão patentes sobre nós, como Deus. E ele desceu depressa. Não, eu quero aceitar esse convite. Não vou deixar para mais tarde, não. É agora. Ele é mais importante que eu. Eu não sou nada diante dele. Por mais que eu tenha a minha função, por mais que eu comande um grupo grande, mas ele é maior do que eu. É nele que está a salvação, não é nenhum outro, não. Bartimeu e Zaqueu atenderam apressadamente o convite de Jesus, porque era uma oportunidade sem igual de conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo mais, não só de vista, não superficialmente, mas ouvir dele, sentar com ele, estar um tempo com ele, conversando. Terceira, disposição em receber Jesus pela fé. Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ao atender o convite de Jesus, Bartimeu e Zaqueu passam a conhecê-lo mais de perto. Mais do que o simples ouvir dizer, eles recebem Jesus. Agora é que eles não querem mais só ouvir, mas eles receberam Jesus. Há pessoas que às vezes ficam dentro de nossas igrejas, né, ouvindo mensagens, ouvindo apelo,
mas muitas vezes os corações são endurecidos. Não querem receber Jesus. Eu já vivi situações como esta como pastor. Mas essas pessoas eram bem amadas. Porque Jesus amava essas pessoas. Mesmo com os corações endurecidos. Certa vez eu estava ouvindo um testemunho de um irmão da igreja. Ele tinha vindo do Espírito Santo para ser membro da igreja aqui em Minas. E ele disse: pastor, eu tenho um irmão, um membro da igreja lá, que toda vez eu convidava para que ele fosse até a igreja. Toda vez, vamos lá, participar do culto. Demorou muito, aquela insistência demorou muito, ele foi. E ele teve uma experiência com Jesus. Ele disse: olha, hoje eu posso dizer o que me dá vontade de fazer com você. Tinha hora que eu estava lá mexendo com a pá, dá vontade de dar uma pasada em você. Você me convidar. Diz aquele irmão que veio para Minas, que aquele que se converteu era melhor crente do que ele. Ganhava mais almas do que ele, que ele tinha mais tempo, né? Então, vemos o que Jesus faz, né? Então, Marcos 10, 51, 52, diz: o que você quer? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, que eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Quando Jesus pergunta: que queres que te faça? Ele está oferecendo a Bartimeu a oportunidade de expressar sua necessidade mais profunda. Bartimeu, expressa sua necessidade mais profunda na sua linguagem. Você é importante para mim, Zaqueu. Bartimeu. Irmãos, é tão bom, né? A gente saber que nas orações nós podemos conversar com Jesus, nossa simplicidade, né? Com a nossa linguagem. Muitas vezes a gente tem pessoas na igreja que, né, tem um português maravilhoso, então conversa, né, com palavras realmente, né, corretas. Corretas no bom sentido da ortografia, né? Mas tem pessoas que não sabem falar, mas também falam com Deus, e Deus ouve. Irmãos, fala, Bartimeu, eu quero ouvir, Bartimeu. Mas Jesus sabia o que Bartimeu queria. A resposta do cego revela sua fé inabalável e sua confiança no poder de Jesus. Mestre, eu quero ver. Eu quero ver, mestre. Nesse encontro transformador, ele demonstra não apenas sua fé audaciosa, mas também sua prontidão para receber a bênção que Jesus está pronto para conceder. Em um instante, a visão de Bartimeu foi restaurada. Mas mais do que isso, sua fé foi reconhecida e recompensada por Jesus. Houve uma dupla cura. Cura da vista e cura da alma. Nem sempre é assim. Muitos querem a cura do corpo, mas da alma, e até vão agradecer a outros. Saem para agradecer a outros.
que não tem poder para fazer o milagre. Mas outros querem a cura, também espiritual, a cura da alma. A resposta de Jesus a Bartimeu foi simples, mas profunda. A tua fé te salvou. Essas palavras tocam não apenas como um milagre da cura física, mas também como uma declaração de restauração espiritual. Libertação do pecado. Isso não quer dizer que como muitos fariseus pensavam que toda a enfermidade realmente é pecado da pessoa. Não. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E até muitas vezes dentro de algumas igrejas colocam essa ideia. Ao proferir estas palavras, Jesus não apenas concedeu a cura física a Bartimeu, mas também declarou sua salvação espiritual. A fé dele não apenas capacitou a enxergar novamente, mas também conduziu a uma experiência transformadora de redenção e salvação. Lucas 19, 7, 9. Vamos ver Zaqueu. Todo o povo viu isso. Lucas 19, 7, 9. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Na verdade, quando Cristo entrou em sua casa, havia um murmúrio universal de que ele se hospedaria com um homem que era pecador. Mas a graça não conhece distinção. A graça não faz acepção de pessoas. O cego também era marginalizado. Ele era mendigo, estava na rua, estava nas margens da rua. Zaqueu era cobrador. Zaqueu era impopular. O povo considerava Zaqueu como um ladrão. E Jesus há momentos que Jesus enfrenta a multidão, porque alguns, se tivessem no lugar de Zaqueu, estavam satisfeitos. Porque muitos que estavam naquela multidão crucificaram Jesus. E mandaram soltar Barrabás. Jesus foi tratado como um malfeitor também, como homem comilão. E ele foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu se levanta e decide dar aos pobres metade de tudo que tinha. E se eu roubei de alguém, restituo 4 vezes mais. Por quê? Porque a presença de Jesus fez toda a diferença na vida de Zaqueu. Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, e sua decisão de consertar seus erros do passado é a melhor prova de que um encontro verdadeiro com Jesus muda a vida por completo. Para os outros era impossível que Zaqueu mudasse a vida, mas para Jesus era totalmente impossível. Zaqueu não está fazendo, trocas com Jesus. Eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens e se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais, que era algo, que os judeus traziam consigo. Se fez alguma coisa contra alguém, ia restituir, Então, realmente, nós vemos aqui, não,
ele estava pronto mesmo. Ele abriu o coração. Ele passou a ter um coração contrito, segundo a palavra. Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obra, para que ninguém se glorie. Se Jesus falasse com ele, que hoje veio salvação a esta casa, né, porque ele disse que ia dar esmola, a fé ia ficar em segundo plano. A fé, diz Tiago, a fé sem obras é morta, mas o salvo pela graça é por meio da fé. Não vem das obras, senão o mendigo não recebia a bênção também da transformação. Engraçado, Zaqueu tomou a atitude de servir a Jesus e começou a ficar mais pobre, por certo, né? Ele não deu com interesse de ficar mais rico, não, como alguns pregam, não. É por humildade. Por conversão mesmo. Vida com Deus. Vida transformada. Essa genuína manifestação de fé e arrependimento de Zaqueu arrancaram dos lábios de Jesus palavras de muita alegria. Hoje houve salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. Irmãos, os irmãos estão vendo que no caso de Bartimeu, né, falou sobre Jesus Cristo, filho de Davi. Agora, Jesus diz que Zaqueu é filho de Abraão. Que conexão Jesus, Abraão e Davi. Viu, irmãos? Profundo isso aí. E nós vamos ver lá em Gálatas 3, 6 e 7, né, que a Bíblia fala sobre a fé de Abraão. Jesus queria dizer, olha, você agora tem a fé de Abraão. Você exerceu a fé de Abraão. Na promessa. Você faz parte da família de Abraão espiritualmente. Observe, Bartimeu e Zaqueu obtiveram a certeza de salvação por causa da disposição. Olha, a certeza de salvação por causa da disposição em conhecer a Jesus, em entender o seu convite para conhecê-lo melhor e em recebê-lo pela fé. Ao obter a salvação, demonstraram no modo de agir uma conversão genuína. Irmão, não ficou só na salvação e eles saíram não, para um lado e para o outro, não. Eles começaram a dar demonstração de uma vida com Deus, uma mudança de vida, uma nova criatura. Lucas 18, 43, diz assim, Lucas 18, 43, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Bartimeu seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Declarando publicamente, que o que Jesus tinha feito em sua vida foi uma transformação. Glorificando a Deus e não a outra pessoa, outro objeto, outro ser. Foi declarando o feito de Jesus em sua vida, publicando. Porque muitos o conheciam, ele estava sempre ali. Ele não voltou para mais da rua, não. Ele seguiu a Jesus.
E alguns dizem que ele esteve na casa de Zaqueu com Jesus. Por certo, ele esteve na casa de Zaqueu com Jesus. Em contato com Jesus, esses dois homens tão diferentes se uniram na experiência de compaixão e da misericórdia de Deus. Bartimeu colocou a sua fé em Cristo e voltou a enxergar. A partir daí passou a acompanhar Jesus e talvez tenha ido com ele à casa do maior do publicano. Zaqueu, por sua vez, deslocou a sua confiança das riquezas que havia acumulado para uma nova proposta de vida orientada pelo seu novo Senhor. Assim ele tornou pública a sua decisão radical de devolver o que havia roubado e socorrer aos pobres. Viu que transformação, irmãos? Aceitar Jesus é isso. Não é dizer que eu aceitei e continuar na mesma coisa, não. Aceitar Jesus traz mudança de vida. Receber Jesus traz mudança de vida. Zaqueu passou a ser liberal. Eu fui liberal quando estava lá. E agora, que eu sou de Jesus, eu não vou ser liberal? Vou abrir o coração? Ele é o Senhor de tudo que eu tenho. Zaqueu queria dizer isso, que Jesus era o Senhor agora de tudo que ele tinha. Abre o seu coração. Também nesta área. João 3,16 é um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido, né? Vamos falar todos, né? João 3,16. Todos juntos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, você que está aqui neste culto, ou está assistindo através da mídia, esteja certo que Jesus sabe o seu nome. Por onde você anda, Jesus sabe. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe a sua situação espiritual. Ele sabe o que você está passando agora. Como ele se importou com Bartimeu, com Zaqueu, deixou uma multidão e se importou. Deu atenção aos dois. E os dois receberam a bênção maior que a salvação e a companhia constante de Jesus. Ele conhece você, Ele sabe que você passa em seu coração e em sua vida, neste exato momento, porque Ele é Deus. Zaqueu e Bartimeu tiveram pressa. Aceitaram o convite de Jesus. 2 Coríntios 6:2 diz assim, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Diga para Jesus, agora, Jesus é Deus. Você não precisa colocar em voz alta. Coloque no seu interior aí e comece a pensar, o que precisa mudar em minha vida? Olhe para dentro de si, o que está errado? Pergunte a Deus o que está errado em mim, o que eu preciso acertar. Eu quero, Senhor. Você já teve uma experiência de conversão através de Jesus?
Você já se converteu a Jesus? Converter é mudar. Dar volta, né? Dar volta, retornar. Deus nos fez para o louvor da sua glória. E o pecado entrou e abarrotou o mundo com tanta coisa. E passamos a ser pecadores. Mas Jesus veio, morreu na cruz por nós, levou nossos pecados. Mas a tônica da mensagem dos servos do passado, Pedro, João, Jesus, Paulo, é arrependimento e aceitar Jesus pela fé. Se você ainda não aceitou Jesus pela fé, quer neste momento fazer isto, a igreja vai orar por você. Onde você estiver, você pode levantar a mão. A igreja está orando por você. Aqui deste lado alguém, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora. Aqui deste lado. Pode levantar a sua mão. Eu estava trabalhando em uma cidade como mulher seminarista. E no domingo, muitas vezes, se ouvia bem alto. Um jovem passando, era um instrumentista, gostava de tocar em eventos. Um jovem passando, dizia assim naquela época, né? Peixe no prato, farinha na cuia, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Né? E sempre falava. Um dia, né, nós estávamos ali, eu era seminarista, o pastor me dava uma, né, ele confiava em mim, né, eu, né, me dava a condição de dirigir a assembleia, porque ele ia uma vez por mês, era meu professor. Eu estava dirigindo a assembleia, e na assembleia sempre nós temos um movimento de membros. Hoje algumas igrejas, nem todas, naquela época todas as igrejas. E naquele momento fazia um momento de decisão. Um momento de compromisso, de aceitação a Jesus. E eu estou lá, né? E eu gostava de cantar, era pequenininho, né? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. E de repente, eu não conhecia aquele jovem, de repente aquele jovem entra para o templo e senta no banco da frente e disse, eu não era pastor, mas ele não sabia, pastor, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero ser um servo de Jesus, pastor. E ele deu profissão de fé naquele mesmo dia. E ao final ele chegou, pastor, eu posso usar o harmônio da igreja para tocar um hino ou dois? Depois do culto terminado, né? Eu falei, chamei o rapaz que comandava a música na igreja, fica aí com ele. Eu tenho que sair, fica com ele aí. Irmãos, aquele homem, ele fez um trabalho na igreja, na área de música, né? Já tinha, mas ele fez um trabalho na igreja, ele criou o Som da Palavra, um grupo Som da Palavra. Que bênção. Aquele grupo não ia só cantar em movimentos grandes, não. Ia cantar na casa das pessoas. Ia cantar nos cultos dos lares. Viu o que Deus faz, irmão? Aquele homem que zombava. Passava lá zombando. Ele recebe o toque do Espírito Santo para aceitar Jesus. O Espírito Santo
convence de que ele era pecador. É assim que o Espírito Santo faz. Ele toca, mas muitas vezes a pessoa resiste. Então, se você não quer tomar essa decisão de levantar a sua mão, pode procurar um dos irmãos, o pastor da igreja, e dizer: eu quero ser um servo de Deus, eu sou pecador, eu quero a graça de Deus. Na minha vida. Eu sei que Deus pode perdoar meus pecados. Eu sei que Deus pode mudar minha vida. Eu quero aceitar este Jesus e passar a servir este Deus maravilhoso. Amém? Neste momento nós queremos, chamar aqui os irmãos que são aniversariantes, Não sei se o pastor chegou, Então, chamar os irmãos que aniversariaram, Realmente é uma bênção que o Senhor nos dá, é mais um ano, de vida, mais um ano de experiência, Mais um ano de experiência que a gente tem, Quando a gente faz, mais um ano de vida, é um ano de experiência, Então, vem aqui à frente para que a gente ore, Você que recebeu uma bênção, estava querendo esta bênção, desejou de receber esta bênção, orando, e até pediu alguém para orar, Vem aqui agradecer. Vamos juntar aqui, vamos fazer festa e ao mesmo tempo pedir, sabendo que Deus responde às nossas orações. E como tem respondido? Você que está com problema, Deus sabe o seu problema. Às vezes nós não precisamos falar o nosso problema para alguém. Só pedimos oração. E Deus vai direcionar aquela pessoa a orar. E direcionar os nossos problemas. Então você pode ter um problema, algo para se resolver, que tem trazido um pouco de preocupação na sua vida. Nós somos seres humanos, temos esses momentos, Então, vem aqui à frente também. Nós vamos orar. Vamos ficar em pé. Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Tu tens operado maravilhas em nossas vidas, ó Pai. Toda pessoa tem algo que recebeu de Ti, Senhor. Aqui estão, ó Deus, pessoas que Tu acrescestes, ó Pai, mais um ano de vida. Sabemos, ó Deus, que isto acontece porque as Suas misericórdias têm se renovado a cada manhã nestas vidas, ó Pai. Continue, ó Deus, abençoando. Continue, ó Deus, multiplicando as bênçãos sobre estas vidas. Vidas que estão aqui agradecidas, ó Pai, pelas vitórias que com a ação do Teu poder alcançaram, ó Pai. Ó Senhor, as vitórias desses irmãos, ó Pai, são as nossas vitórias como Tua igreja, ó Deus. Os momentos difíceis dos irmãos são os momentos difíceis nossos, ó Pai, como igreja.
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja direcionando, ó Deus, os irmãos que têm decisões difíceis pela frente, para serem tomadas, ó Deus. Dê capacidade a esses irmãos, sabedoria, ó Pai. Que em breve, ó Deus, eles estejam voltando para agradecer, ó Pai. Por aquilo que foi solucionado, ó Deus. Muitas vezes, nós achamos que os nossos problemas são insolúveis, porque eles são tão grandes, ó Pai. Mas eles são menores do que o Teu poder. Continue agindo com as Tuas forças, revigorando estas vidas, ó Pai. E que elas vivam, ó Deus, sempre em gratidão pelas maravilhas que Tu tens operado, ó Deus, ao redor delas e diretamente em suas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, acompanhe, ó Deus, dê refrigério, dê o socorro, nesses momentos que muitas vezes passamos e muitas vezes estão passando, ó Deus, difíceis, ó Pai. Que o amor de Deus Pai e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre este grupo que está à frente e com todo o povo de Deus na terra. Amém.